converso agora com o economista Marcelo Cunha, que é bastante versado na economia, já foi gestor de marketing, tem MBA pela USP nessa área, hoje é consultor para empresas privadas, faz estudos de viabilidade econômica e vem conversar com a gente sobre a realidade econômica do país, especialmente com essas últimas notícias da economia, com aumento de impostos. Tem a CID, que é o imposto sobre a gasolina, tem aumento de IOF, tem aumento de PIS, COFINS, e tudo isso reflete uma mudança no cenário econômico. Isso, claro, tem reflexos também para a nossa realidade aqui no Estado. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos começar explicando para o nosso telespectador o aumento de impostos, como a CID, como o PIS, COFINS, IOF, o que isso vai mudar no dia a dia do consumidor? Boa noite. Na realidade, nós precisamos entender o que está por trás de tudo isso, né, Rogério? Na realidade, havia uma situação econômica que precisava ser ajustada e, ao nosso ver, o governo ele teve a felicidade de escolher alguns pontos específicos para ajustar. Esse ajuste poderia ser em várias variáveis econômicas, em vários setores da economia. Mas o que nós entendemos que as medidas anunciadas ontem, elas vão em cima de alguns pontos que realmente eles estavam fragilizados. Ponto número 1, a questão da importação. O governo aumentou a PIS, COFINS sobre os produtos importados. Isso tem ligação com a política econômica desse momento, ou seja, a balança de pagamento, ou seja, o país estava importando mais do que exportando, a gente está com problema em relação a transações correntes, a balança de pagamento. Isso vem tanto para melhorar a arrecadação do governo, mas como também para fazer um ajuste de política econômica, né? Por outro lado, a questão dos combustíveis. Todos nós brasileiros sabemos que nós vivemos um momento decisivo em relação a esse mercado, né, no Brasil, que é a questão da Petrobras. A Petrobras vinha realmente subsidiando o combustível ao longo de alguns anos, né? Ou seja, ela comprava no mercado internacional em dólar, né, e vendia no Brasil em reais, com essa diferença cambial sendo totalmente absorvida pela empresa. Havia necessidade de fazer esse ajuste também. A outra questão é em relação ao IOF sobre os empréstimos bancários. Na realidade, o aumento do IOF ele vem de encontro à política de redução da inflação. A gente tem um momento em que a taxa de inflação atingiu o teto da meta, né, que o Banco Central exige, e esse número preocupa, né, porque nós temos um histórico no Brasil de inflações perigosas, que a gente tinha índices de inflações muito altos. Deixar descuidar da inflação é correr o risco da gente desestabilizar toda a economia. Essa é uma preocupação justa por parte do governo. Agora, por exemplo, o aumento da gasolina, né? Isso tem um efeito cascata. E no fim das contas, quem vai pagar é o consumidor final, que vai comprar a gasolina mais cara, que vai comprar qualquer produto que tem embutido o preço de frete mais caro. Então, ou seja, o aperto vai vir para o consumidor final, né? Há uma expectativa do repasse, hoje o repasse que vai acontecer na CID, ele não está definido como vai ser isso em toda a cadeia, ou seja, o governo tem a ideia de suavizar isso na ponta, no varejo, ou seja, os postos de combustível não repassarem de uma vez só. A Petrobras está verificando como é que pode fazer esse repasse. Mas o fato é que vai realmente o varejo ser impactado, porque o Brasil tem um custo logístico alto, né? Nós temos um país continental, a maioria do transporte é feito em caminhões. Caminhões sugere que tem combustível, frete, e frete tem custo, e esse custo, um dos custos maiores de frete é combustível. Então a gente vai haver um impacto nos preços, né? E o governo está tentando balancear, porque a gente em economia costuma dizer que o cobertor é curto, né? Você não consegue combater 100% das variáveis econômicas, você tem que tentar um ajuste nas variáveis e orquestrando isso de uma maneira que você consiga chegar a um equilíbrio satisfatório em toda a economia. Mas no caso da gasolina, que é o que atinge a maior parcela da população, a Petrobras está aí como mais um escândalo na área política e econômica, porque tem reflexos na economia. E esse valor que foi desviado, por exemplo, por conta da corrupção, e que isso, de certo modo, abalou as contas da empresa, da Petrobras, e isso tem reflexos também pelo fato de agora ter que se tapar um rombo que foi causado por malversação do dinheiro público? Eu não tenho os dados contábeis da Petrobras, eu não tenho as informações contábeis para te falar os impactos no balanço direto da empresa, né? Tem a Price,
que é a consultoria responsável pela Porque as ações da empresa caíram, né? Houve uma queda das ações, é natural, porque a expectativa do mercado está muito alinhada ao resultado da empresa. Independente de qualquer situação política, a Petrobras ela vive um momento de endividamento alto, né? O preço, se você observar o preço do barril no mercado internacional do petróleo, caiu muito nos últimos 2 anos, né? Obviamente que você tem um preço de custo, o custo da Petrobras ou de uma outra produtora de petróleo no mundo, ela tem um custo mínimo de produção. Hoje os preços praticados do barril do mercado internacional estão muito próximos de alguns custos de algumas petroleiras, né, mundiais. Então é natural que o preço dessas ações sofra uma queda, ou seja, ela tem endividamento alto, preço de venda em queda, né, com custo de produção muito próximo do preço de venda. Então a expectativa das pessoas que estão adquirindo essas ações é que elas realmente vendam, porque vai haver um risco de lucratividade. Quanto à questão da corrupção e isso versus o mercado, o que a gente entende é que nesse momento tem a Price que vai cuidar desses pareceres em relação à questão contábil e econômica. De que forma isso atingiu, os números não são muito claros em relação a isso. Na verdade, não dá para mensurar ainda. Mensurar isso, mas o fato que, tecnicamente, a Petrobras, ela, por estar num segmento em que o mercado internacional está passando por um problema, ou seja, a oferta de petróleo no mundo cresceu muito devido ao xisto nos Estados Unidos, né? Ou seja, tem-se muito petróleo no mundo, a OPEP decidiu não reter a oferta, ou seja, ela continua com os mesmos volumes de produção. Para quê? Porque nos países ligados à OPEP, eles têm custo mais baixo. Então, para ele, é interessante que eles segurem a queda de preço, porque eles conseguem viabilizar demais países, né? Então, isso está acontecendo aí em relação ao petróleo. Com relação às medidas de aumento de impostos e outros ajustes para diminuir o consumo, pode ser bom para controlar a inflação, mas a indústria não vai gostar, né? Não dá para, infelizmente, o mercado e a economia não dá para agradar todo mundo. Há uma tendência de curto prazo de redução de consumo, né? Mas essa redução de consumo ela já vinha se acontecendo. Se você pegar os números ao longo do último ano, a gente vê que mesmo com os incentivos do governo federal para alguns setores estratégicos da economia, os incentivos já não vinham mais fazendo efeito, né? A gente vinha incentivando alguns setores, ampliando o crédito, e ainda assim o consumo não vinha respondendo a contento, né? Era natural que houvesse essas medidas, porque a gente não preparou a estrutura para alavancar um novo crescimento. Olha, e sempre que o governo faz ajustes desse porte, aí logo vem aqueles que dizem que é mais um pacote de maldades, né? Mas se pelo menos esse remédio amargo surtir efeito, aí talvez valha a pena. Na sua opinião, isso vai corrigir os rumos da economia do país? A gente tem algumas situações que precisam ser corrigidas. Primeiro, o déficit do governo federal. O que é o déficit, né? O déficit é o governo arrecada e tem despesa. Ou seja, hoje o governo gasta mais do que arrecada. Não existe fórmula mágica, né? O governo precisa arrecadar para pagar suas contas. Ou ele arrecada para pagar suas contas, ou ele se endivida mais, né? Ele retira dinheiro do mercado para financiar a sua dívida, e com isso ele gera consequências na economia, inclusive de insegurança na economia. Esse momento é um momento de ajuste, a gente precisa passar por essa transição. Por quê? Porque algumas regras econômicas foram negligenciadas do ponto de vista até da própria teoria econômica, da questão de como se conduz a macroeconomia. Existia uma política voltada para uma corrente de escola de pensamento econômico, que ela não é a escola assim, muito, como é que a gente pode falar? Não é uma escola que é muito aceita. Não é aplicada, né? Não tem um conceito não é a escola que a gente acredita. E se demonstrou um pouco equivocada. Um pouco não, né? Um tanto equivocada. Os números foram mostrando isso, e a gente precisou trazer uma equipe econômica mais alinhada Agora não se demorou demais para se corrigir, para se tomar as medidas? Porque se isso tivesse sido feito há 1 ano ou 2 atrás, o impacto seria bem menor. Aí uma questão, em economia, né? A economia, apesar de parecer uma ciência exata, ela é um híbrido, né? Ela não é nem uma ciência exata, nem uma ciência humana. Então, quando é uma ciência com essa natureza, acaba que a gente tem correntes de pensamento, né? Então, para a corrente de pensamento que vigiu nos últimos anos no Brasil, era interessante a política econômica, né?
É uma corrente que vem da Unicamp, de uma escola de pensamento um pouco mais diferente, e eles acreditavam que isso era a solução. Na nossa opinião, não. A gente deveria ter seguido as regras de mercado, não ter negligenciado as leis econômicas. Não dá para o governo, por lei, tentar corrigir problemas macroeconômicos. Ele tem que... porque a economia tem suas próprias leis, né? Não é baixando o decreto que se corrige consegue ajustar. Agora, para a gente encerrar, trazendo tudo isso para a nossa realidade, eu falo do estado do Acre. Como é que o senhor avalia a nossa situação, os reflexos disso na economia do Acre, né? Isso inclui também o próprio governo, o nível de investimentos do governo do estado, que é, sem dúvida, o maior investidor do estado. A gente tem que considerar duas coisas quando a gente fala de investimento, né? Primeiro é a decisão de investir, né? E segundo, como eu vou investir. Esse é um ponto, né? A decisão de investir passa por um processo que, falando das empresas, dos negócios, né? Ou seja, como eu invisto, de que forma eu invisto e que momento eu decido investir. Esse é o momento ideal. Pode parecer contraditório, né? Mas a gente tem algumas variáveis que são importantes. A taxa Selic, que é a taxa de referência do mercado, ou seja, hoje ela é 11,75. Hoje iniciou uma reunião para se aumentar a taxa Selic. Ela deve chegar ao final do ano em 12,5%, né? Ou seja, 12,5%. O que significa isso? Significa que o empresariado, quando vai ao mercado para pegar investimento, ele tem que ter como referencial essa taxa, porque se ele deixasse o dinheiro aplicado, ele receberia juros próximo dessa taxa de aplicação de 12,5%. Acontece que a gente tem linhas de crédito hoje que podem ser financiadas a menos da taxa Selic, principalmente para as pequenas empresas. Então, as pequenas empresas podem financiar hoje investimentos a 7%. Ou seja, ela está quase metade da taxa Selic. É uma oportunidade de negócio. É o momento de investir, porque a gente vai passar por um ajuste de 2 anos e esse ajuste vai trazer, com certeza, uma correção da economia. Agora, se você deixar para investir quando isso estiver acontecendo, aí as taxas vão estar acomodadas, né? Elas vão estar em patamares que não são mais interessante o investimento. É o momento de investir. E o Acre também passa por isso. Nós temos linhas de crédito hoje que podem incentivar. E onde é que entra o governo nessa história? Eu costumo brincar, que é um termo até nosso, não está nos livros de economia, que a gente fala da nanoeconomia, né? Não é nem a micro. A micro e a nano. E a nano, que não aparece em lugar nenhum. Mas é que é fundamental. A sua decisão de ter um sonho, de construir um negócio, ela passa por muitos pontos, né? E no meio desses pontos, se o governo contribuir para que isso seja ágil e rápido, isso faz toda a diferença. Vou te dar um exemplo. Tempo de aprovação de um projeto de bombeiro, tempo de aprovação de um projeto... Desburocratizar. Desburocratizar, porque no meio do caminho eu posso desistir. E o recurso está lá, a minha ideia é interessante, mas esse caminho é muito longo hoje. Então, talvez algumas interferências do governo local, juntamente com as instituições ligadas aos empresários, à indústria, ao comércio, aos bancos de investimentos, de fomento, olhando para a nanoeconomia, que a gente brinca que é a nanoeconomia, fizesse a gente impulsionar o investimento local. Essa é a grande questão. E nós temos um momento interessante para o Estado. Essas variáveis macroeconômicas nacionais impactam localmente? Claro que impactam. Nós estamos nesse ambiente. Mas a gente não deve perder de cena o ambiente de médio prazo. Ninguém deve olhar a economia hoje, né? Hoje nós estamos numa situação de ajuste, é fato, não dá para mudar isso. A gente não consegue hoje olhar e dizer, e agora? Agora nós temos que olhar para frente. Olhar para daqui a 2 anos, olhar para daqui a 5 anos, olhar para daqui a 10 anos. O que o Estado quer? Mas para isso a gente precisa fazer pequenos ajustes na economia, que é natural que passe desapercebidos até pela gestão pública, porque são itens muito pequenos, que o economista com o faro ali, que está todo dia no mercado olhando, vendo que no meio do caminho ficou um investimento de 15 milhões por conta de um pequeno item ali, que talvez se houvesse alguma interferência de celeridade, isso teria realmente acontecido e gerado mais empregos locais. Muito bem. Procede e fica o alerta aqui. Conversei com o economista Marcelo Cunha. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha. Voltamos daqui a pouco. Não saia daí.